Então vamos lá. Egrégora, do grego egregorem, velar, vigiar. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas. Legal. Soma de energias coletivas, mentais, emocionais, fruto da congregação de 2 ou mais pessoas. Ou seja, você tem que ter um grupo que compartilhe de ideias e emoções semelhantes para formar como se fosse um grande inconsciente coletivo. Bacana. Do qual a gente faz parte. Por isso que ele existe em várias questões. Por exemplo, existe a egrégora dos animais, né? Das pessoas que amam animais, que pensam na questão deles. Então, todo mundo que curte animal, que se preocupa com a questão, todos os animais... Está dentro hoje, da causa animal. Exato, dentro... compartilha desse sentimento e faz uma identificação. Esse é essa pessoa que se preocupa com a mesma coisa que eu e tem as mesmas ideias, a gente se conecta com essa pessoa. E esse inconsciente coletivo, ele gera conexão. Uma maneira muito fácil também de você entender isso é, por exemplo, a egrégora dos países. Então, todos nós que nascemos, fomos criados, somos brasileiros, a gente está conectada à egrégora de ser brasileiro. Verdade. Tanto que a gente às vezes vai para outros países ou vai morar em outros países e a gente demora um tempo para se conectar na egrégora desses países, naquele inconsciente coletivo, e a gente fica meio que se sentindo sozinho, porque a gente está fora do nosso grupo. Que a gente não vê um semelhante, né? Alguém que compartilha de ideias iguais, de pensamentos iguais. E também de ações, né? Porque a ideia toda da egrégora não é só, acredito eu, na minha visão, Carol, não é só você compartilhar ideias, mas é a partir pode ser isso, também é, e também é gerar algum resultado a partir daquilo que nos une. Então, um país, ele caminha de uma forma porque existe um pensamento em comum. Existe um conjunto de crenças, de sentimentos, de padrões mentais que são idênticos a todos nós, como brasileiros, nos identifica como brasileiros. Aí não estou falando necessariamente, não é questão de política, como é que o país está, não é isso. Embora a política queira contradizer isso, nós todos pertencemos à mesma egrégora. Verdade. Eu vejo porque eu tenho uma conexão com a Argentina. Isso. Que é dos meus ancestrais. Então, tem um link ali que eu faço parte. Então, quando eu estou na Argentina, eu me vejo em muitas pessoas. Me vejo também nos brasileiros, por ter sido criada aqui. Então, eu pertenço a esses dois universos. Você consegue conectar. E a gente não é conectado a uma só egrégora. Por exemplo, uma egrégora muito clara da gente entender é a da religião. Também, verdade. Então, por exemplo... Essa é bem óbvia, né? Se você é católico, você está ligado àquele inconsciente coletivo do ser católico. Que vai de anos e anos e anos de história, né? Ou de judeus. Também. Você tá ligado naquele. O que não funciona é quando você tem conflito de egrégora. A Mariana cansou. Quando você tem conflito de egrégoras. Então, por exemplo, você não pode ser judeu e católico ao mesmo tempo. É difícil. Que vai gerar... Não dá, vai gerar conflito. A mesma pessoa, ela vai entrar... Eu tava pensando na mesma casa, né? Na mesma família. Não. A mesma pessoa... Se ela tiver ligado a 2 egrégoras afins que tenham choques, uma semelhança, não vai funcionar. Tipo, por exemplo, um vegetariano que mora numa família extremamente carnívora. Vai ter um choque são egrégoras diferentes. Sim. Também. Podem ter um choque. Agora, ele não pode ser carnívoro e vegetariano ao mesmo tempo. Perfeito. Porque aí não faz sentido. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Você pertence a uma tribo ou você pertence a outra tribo. Então, a egrégora tem muito essa questão de conexão e de identidade. E a identidade é o que eu estava falando. Ela gera também uma ação. Porque uma pessoa, por exemplo, na egrégora do vegetarianismo, ela segue ela segue um caminho naquilo, que pode ser daquela pessoa que vai se mobilizar, que vai tentar convencer os outros a não serem mais carnívoros. A pessoa que segue essa via, e é possível. Tem a pessoa que simplesmente diz, eu não tô ligada nesse âmbito, mas eu quero ser, e na minha vida, no meu dia a dia, eu vou ser vegetariano. Então tem várias formas de você
se expressar dentro daquela egrégora. E aí eu vou dizer uma coisa interessante, porque esse exemplo do vegetariano é bom. Eu li aqui que a egrégora, em grego, quer dizer velar, vigiar. E o que isso bonito, teria a ver? O que isso teria a ver? Quando a gente pensa numa cultura, numa cultura comum, a um determinado povo, a uma determinada comunidade, aquilo dali, aquele conjunto de sentimentos e pensamentos semelhantes mantém aquela comunidade agregada. Próxima, né? Isso. Uma então, cola, por exemplo, aqui no Brasil, a gente faz parte do consciente do ser brasileiro você comer carne, você ser onívoro. Sim. O brasileiro não é um povo naturalmente vegetariano. Daí vem um indivíduo que desconecta daquela parte e diz, não, eu quero ser vegetariano. O que a egrégora vai fazer? Ela vai dar uma Ela chiada, vai contra. Né? Ela está vigiando. Ela está velando aquela cultura que mantém aquela população coesa. Perfeito, entendi. Bacana então, quando isso. você chega e fala e desconecta daquilo e fala, não, eu vou ser vegetariano. Brasileiro vegetariano, né? O brasileiro vegetariano, que já fosse no Sri Lanka, tava ok. Sim. Porque a egrégora do singalês é vegetariana. Mas eu acho que Ela tenta proteger Sim. a coesão da comunidade. Ou cria-se uma subegrégora ali também, né? Porque você vai ter uma galera que vai ser brasileira, vegetariana, e não são aí menos brasileiros. Conecta a outro ponto. De repente a outra egrégora. Ela não precisa desconectar totalmente daquela egrégora do ser brasileiro. Sim. Ela desconecta esse ponto e conecta na egrégora dos vegetarianos. Sim. Que vão ter coisas em comum no mundo inteiro. Porque você tem vegetariano alemão, você tem vegetariano argentino. Né? Então, a egrégora ela mantém a coesão da comunidade. Agora, o que tudo isso tem a ver com chá? Tem muito a ver. Tem muito a ver com chá e tem muito a ver da maneira que a gente vivencia e que a gente considera o chá e que a gente ensina o chá. A Camélia Sinensis. Então, a egrégora da Camélia Sinensis existe. Isso, do verdadeiro chá. Como a Carol sempre fala, eu acho isso muito bacana. Ela existe antes da gente existir. Isso. A gente, eu, Carla, ela, Carol, você que está nos assistindo. Ela existe muito antes da gente existir, dos nossos antepassados existirem. Ela é muito São maior mais que a de 5 gente. mil anos. E ela vai continuar, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Isso eu acho muito legal, porque dá pra gente um senso de responsabilidade, do que a gente tem que fazer daquilo que a gente acredita dentro daquela egrégora, que aí já é um outro ponto. E é isso aí que conecta a gente com a nossa missão e que dá clareza da nossa missão. Em algum momento da nossa vida, eu e a Carla conectamos na egrégora do chá. Quando a gente descobriu ele, né? A gente começou a tomar... A ter noção a experimentar, do que realmente era. Entender o quão grande é o chá, a Camélia Sinensis, no mundo. E aí a gente não tá falando só de pessoas mesmo, é o que a gente falou. A gente tá falando de muito tempo pra trás. Comunidade. É o que faz a gente amanhã, de repente, conhecer uma pessoa, como a gente conheceu várias na World Expo, quando a gente conheceu nossos amigos no Sri Lanka, a gente se conectar com pessoas que talvez a gente nunca na nossa vida teria conhecido. Perfeito. Se não fosse a egrégora do chá. Exato. Que todos estamos conectados.